Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus venha abençoar seus passos, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você também a estar se inscrevendo no nosso canal, o qual nós temos trazido momentos de reflexão e outras coisas mais. Como eu digo, estamos no começo do canal e cremos que com o tempo aí Deus vai nos dar força para que ele venha crescer um pouco mais. E você pode nos ajudar com isso, né? Se inscrevendo no nosso canal, comentando, comentários sobre os nossos vídeos que nós temos trazido, que são reflexões dentro da Palavra de Deus em alguns temas específicos, temas diversos, temas que estão aí no nosso dia a dia aí, os quais muitas das vezes não sabemos lidar mediante as nossas preocupações. Então convido você a estar se inscrevendo no nosso canal, e cada palavra a qual eu tiver aí, se falou com você, seja um canal de alcance, e compartilhe com outras pessoas. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui para aprendermos juntos, e digo que nós temos aprendido bastante sobre orientações diretas e indiretamente da palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos trazer um tema muito importante, e o tema que nós trazemos hoje é esse: a fé verdadeira começa em casa. Quem não cuida da família nega a fé e envergonha. Tem um erro ortográfico aqui, né? Na palavra envergonha, peço que você desconsidere. Envergonha o evangelho, né? Então a fé verdadeira começa em casa. E tem como base ali o texto base, o 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então vamos lá. Muitas vezes pensamos que fé se resume em ir à igreja, cantar louvores ou conhecer doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. Mas o apóstolo Paulo nos mostra algo profundo. A verdadeira fé também se manifesta em como tratamos a nossa família. Negligenciar o cuidado com os nossos segundo a palavra de Deus, negar a fé é ser pior que um descrente, ou seja, pior do que alguém que não crê em nada. Isso mostra que a espiritualidade não é desconectada da vida prática, né? Então vamos ali para o livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então vamos lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É uma outra tradução aqui. Então assim, fazendo a exegese do texto, ou seja, extraindo a ideia central do texto, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, ou seja, de instrução, instruído sobre a ordem e a conduta dos servos de Deus. No capítulo 5, Paulo fala como lidar dos necessitados, especialmente das viúvas. O versículo 8 mostra que o primeiro dever, antes de cuidar de tudo, primordial, não é da igreja, ou seja, não é daqueles necessitados, mas da própria família. Ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando no versículo 8 que primeiro os da casa, primeiro os da família, né? Então mostra que o primeiro dever de cuidado não é da igreja, mas da própria família. E o verbo usado ali para negar é arneomai,
é o mesmo usado para quem renega a Cristo. Ou seja, negligenciar a família é uma espécie de apostasia prática. Então, é o mesmo verbo usado para quem renega Cristo. Ou seja, um negligenciador à família é uma espécie de apostasia prática. Então, através disso, nós podemos trazer 3 lições, né? Vamos lá, vamos para a primeira lição. A primeira lição é: a fé verdadeira é provada no lar. Então, assim, não adianta falar de amor ao próximo se dentro de casa vivemos com descuido, egoísmo ou indiferença. Ou seja, a espiritualidade começa no relacionamento com os pais, filhos, cônjuge e parentes, o qual não é uma coisa fácil. Por quê? Porque muitas das vezes aquele que está de fora, ele não te conhece na sua totalidade. Às vezes a pessoa olha para você e vê os pontos os quais são expostos dentro da sua casa. Não que você venha a ser uma pessoa de 2 caras, não é isso. Mas, por exemplo, aqueles que estão dentro da sua casa são aqueles que te conhecem de verdade. Segundo ponto, cuidar da família é testemunho diante do mundo. Então, assim, o descrente muitas vezes valoriza laços familiares. O descrente muitas das vezes valoriza laços familiares. Se o cristão não faz isso, seu testemunho é envergonhado. Então, é complicado. Nosso cuidado dentro de casa é um reflexo da glória de Deus fora dela. Então é aquela coisa assim, tudo começa da casa para fora. Muitas das vezes dentro da casa é o grande desafio. Às vezes nem todos estão com aquela mente totalmente preparada para encarar uma divergência, uma dificuldade. Pessoas são diferentes, pessoas pensam, a ótica delas são diferente e muitas das vezes o atrito ele acontece. Mas a palavra de Deus nos ensina muito bem a lidar com isso. Nos ensina. Então aqui está dizendo relacionado ao cuidar da família, o nosso cuidado dentro da casa é um reflexo da glória de Deus fora dela. Então, não podemos ser 2 pessoas, né? O ser humano ele é composto por corpo, espírito e alma. E o ser humano tem as suas lutas psicológicas, físicas, emocionais, né? Tem pessoas que o seu emocional ele é mais elevado, tem outras que conseguem guardar mais o seu emocional. Aí tem alguns dizem que esse emocional guardado ele é perigoso, porque quando ele chegar a explodir, explode mesmo. E esse é o ser humano, né? Esse somos nós, seres humanos, com diversos defeitos e falhas. Mas mesmo assim, sabendo disso, desde quando Deus nos deu a vida, porque Ele nos deu a vida, saberia de todos esses problemas. Então, dá para dizer assim que onde tem ser humano, tem problema. Terceiro ponto. O cuidado com a família é a expressão do amor de Cristo. Jesus na cruz, mesmo em dor, se preocupou com a sua mãe e a entregou aos cuidados de João. Amar e cuidar dos nossos é imitar o coração de Cristo. Então, tem uma referência ali sobre Jesus, que entregou a sua mãe aos cuidados de João, que está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, que vamos dar uma olhadinha. Livro de João, capítulo 19,
versículo 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, amar e cuidar dos nossos é imitar o coração de Cristo. Na realidade, Deus nos confiou a nossa família. Aqueles que estão debaixo do nosso teto são o primeiro ministério a ser confiado a nós. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E nós não devemos ser negligentes com aqueles que estão na nossa casa, né? Por exemplo, não adianta nada, eu e minha esposa, nós tivemos essa experiência de ser líder de jovens por um bom tempo, diversas fases, né? Então não adianta muitas das vezes eu ser líder de jovens e não saber qual que é a vida dos meus filhos, não saber orientá-los, não saber instruí-los, não exortá-los, não repreendê-los quando estão errados, deixar Deus dará de qualquer jeito. Isso eu estou sendo negligente. Então eu estou sendo negligente com os meus. Como é que muitas das vezes Deus vai confiar em mim ou dos outros? Estou dizendo na ótica de um líder do grupo de jovens. Eu vou falar algo sobre casamento, mas o meu dá pelo fiapo. Então, assim, tudo partir de casa. Hoje eu vou pregar, hoje eu vou falar com alguém, ou vou dar um conselho, vou dar um conselho para jovens. E eu nem sei o que minha filha passa. Eu nem sei com quem minha filha anda, eu nem sei com quem meu filho está falando no celular, eu nem sei do que meu filho gosta, qual é o que ele tem feito no dia a dia. Então, isso dentro dessa palavra é realmente aquilo que está dizendo no tema, né? Está negligenciando o primeiro ministério que foi confiado. E aí muitas das vezes pergunta por que as coisas não fluem, não não alavancam, né? Nós sabemos que nós como pais, Deus nos deu os nossos filhos, o qual são nossos para nós cuidarmos. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então eles são de Deus. E vai ter um momento que nós vamos ser cobrados por aquilo que foi nos confiado para passar para os nossos filhos. E o que nós vamos dizer diante de Deus, o qual seus olhos estão totalmente abertos e amplos para ver até aquilo que está dentro do nosso coração? Como é que eu posso negligenciar a minha casa? Por exemplo, a minha esposa não está bem de saúde, fico de segunda a segunda na igreja, eu vou lá, não, vai lá, e eu deixo minha esposa de lado, e não, vai lá, irmão, vai lá, porque não sei o que. Gente, não é assim. Primeiro que você não vai à igreja para buscar, você tem que ir à igreja para oferecer. Isso é o primeiro erro. Como é que... Eu já tive situações que eu passei por isso. Irmão, venha buscar pela sua esposa. Buscar o que se eu estou indo para oferecer? Então, assim, é umas coisas que não bate. Então, nada justifica você negligenciar a sua casa. Não tem. A palavra de Deus aqui é bem clara e objetiva. Ela é muito clara e objetiva dentro desse tema. Então, não devemos negligenciar o cuidado com os nossos, pois se nós fazemos isso, nós estamos negando a fé e ser é pior do que o descrente. Então não tem desculpa, não tem.
Ah, porque todo dia lá estamos na obra, estamos na obra, estamos na obra. E a primeira obra que Deus te confiou a você cuidar é a tua família e você nem sabe o que está acontecendo. É de nós repensarmos nisso. Eu conheci pessoas lá atrás, há muitos anos, que a pessoa ficava na igreja de domingo a domingo e nem sabia o que o filho gostava de comer. Às vezes deixava alguém enfermo dentro de casa para ir lá. E infelizmente acontece muito isso. Acontece muito. Sendo que o principal, o primordial que Deus nos confiou é, primeiro ministério, é a nossa família. Situações difíceis tem? Desentendimentos tem? Tem. Não tem família perfeita. Não tem. Mas a diferença vem de qual é o centro da família, em que eu me baseio para fazer a constituição da minha casa, em que eu me baseio para fazer a constituição da minha família. Você pode se desentender com o esposo, com a esposa. O problema não é se desentender. O problema é como é que vamos resolver isso. Como é que vamos se acertar? Eu não me dou bem com meu filho. Eu não me dou bem com a minha filha. O problema é o que está acontecendo? É ausência? É ausência? E nessa sociedade hoje em dia, frisando na parte dos nossos filhos, dos jovens que são o principal alvo do nosso inimigo, muitos têm ficado calados e têm compensado a falta dos pais em outras coisas. E aí daí não adianta reclamar, meu filho vive no quarto, minha filha vive no quarto, meu filho não fala comigo, eu convido o meu filho para ir para lugar, não vai. Você nem sabe o que está acontecendo com o seu filho, nem sabe o que está acontecendo com a sua filha. Eu estou frisando na parte dos filhos, porque foi confiado nós, como pais, a cuidarem deles, a instruir no caminho certo que deve andar. Porque se eu não instruir no caminho certo que deve andar, eu vou ser cobrado por isso. Ninguém é perfeito. Melhor exemplo de todos é Jesus Cristo. Perfeito. Nós somos todos falhos. Mas nós temos a obrigação, mediante a sociedade, vou colocar de uma forma moral, a ensinar o que é certo e errado. Tem um ditado que diz, deixa eu ver se eu lembro, Deus cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios. Princípios. Achei a palavra, achei que eu não ia achar. Princípios. Deus cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios. Mas vamos lá. Então, trazendo ali ainda na aplicação prática, né? Como tenho tratado a minha família? Tenho usado o ministério, o trabalho, as ocupações como desculpa para não cuidar dos meus? Preciso pedir perdão, restaurar vínculos ou demonstrar mais atenção? São 3 perguntas bem práticas para que a gente venha a refletir. E com isso nós chegamos na conclusão desse tema. E qual é a conclusão que nós podemos tirar dentro desse texto? Cuidar da família não é apenas um dever moral, mas é uma expressão de uma fé cristã. Negligenciar, esquecer, deixar no esquecimento,
esse cuidado é, segundo o apóstolo Paulo, pior do que ser descrente. Então, assim, que nós possamos viver uma fé prática, que começa em casa, não igual os fariseus. E tem muito fariseusaísmo aí, por aí. Muitas pessoas olham para aquela, nossa, que exemplo. Mas dentro de casa é uma outra história. Dentro do lar é uma outra história. E na época de Cristo tinha muito isso. Tem hoje, de repente, fazendo um paralelismo com aquela época, pode ser que hoje tenha muito mais. Acredito que muito mais. Nunca parei de pensar sobre isso, mas deve ter muito mais. Demonstra algo para as pessoas, orienta as pessoas a fazer uma coisa que nem ela mesma faz dentro da sua casa, com os seus. Então, assim, negligenciar esse cuidado é, como o apóstolo Paulo diz, pior do que ser descrente. Então, que nós possamos viver uma fé prática que começa em casa, no nosso lar. Porque tem casa que não é lar. Tem diferença. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu lar. O lar lhe traz aconchego, o lar lhe traz aquela sensação de acolher, abraçar. Esse é um lar. Então, que possamos viver uma fé prática que começa em casa, para que o nosso testemunho seja verdadeiro no mundo. Então, tudo começa a partir da casa. Ok, pessoal? Pessoal, então esse é o tema de hoje. É um tema que bate muito para que a gente venha querer ser melhor, principalmente para os nossos. Primeiramente para os nossos, da nossa casa. Isso requer muita coisa. Começa em casa, aí vai para fora. Não é fácil, porque tem dias que só o sangue do cordeiro. Tem dias que a gente quer fazer igual Elias, ficar de dentro da caverna e não sair. Tem dias que a gente é o ser humano. Mas nada justifica você negligenciar os da sua casa. Não negligencie os seus. O que for da porta para fora, que seja reflexo daquilo que vem de dentro. Não é fácil, mas com Jesus, cuidando da nossa vida, nós vamos chegar lá. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus venha nos dar muita sabedoria, entendimento, discernimento, que os frutos do Espírito Santo, a gente vai trazer de repente uma reflexão sobre os frutos do Espírito Santo, para que venhamos refletir um pouco sobre isso, mas que o nosso grande Deus, em nome do Senhor Jesus, venha guardar você, a sua casa e sua família, e dando a direção para que venha cuidar da melhor maneira possível, tá bom? Aguardo você no próximo momento de reflexão. Não esqueça, se essa mensagem falou com você, compartilhe para alguém, compartilhe para um amigo, compartilhe essa mensagem que não é minha, mas é uma mensagem de Deus e que eu aprendi um pouco mais hoje também, assim como eu acredito que você também aprendeu. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, fica com Deus e te aguardo no próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar. Deus abençoe.